Olá pessoal, dando sequência aos nossos pontos, desenvolvendo já a matéria que diz respeito já às formas de composição de partes do processo e também em relação a terceiros. Nós começávamos no último encontro a análise do litisconsórcio, a função, o conceito, as formas litisconsorciais apresentadas e chegamos também ao exame aqui na nossa sequência. Nos slides chegamos ao exame também da intervenção de terceiros e começávamos, portanto, com a primeira das modalidades, chamada assistência. Então, apenas dizermos e ratificarmos o que foi dito em relação a esse ponto, o litisconsorte, na verdade, ele é parte e, evidentemente, que o assistente, nessa comparação, o assistente ele é hoje considerado um terceiro, como de fato é um terceiro. Houve um arranjo melhor dentro do Código de Processo de 2015, colocando então essa figura do assistente como um terceiro interessado no processo. E dentre a categoria do terceiro interessado, nós temos os terceiros chamados intervenientes, aqueles que intervêm no processo de alguma forma ou por vontade própria, quer dizer, eles sejam chamados, ou então porque o terceiro, na verdade, ele vem a ser chamado nessa condição por uma das partes, como vamos ver hoje também com a figura da denunciação da lide. Então, de forma espontânea ou provocada por alguém, esse terceiro acaba sendo, na verdade, interessado no processo, e aí nós vamos ver esta modalidade, então, do terceiro interessado, dividido em dois grandes blocos: o terceiro interveniente. A grande parte das ocorrências dentro de um processo como um todo é exatamente da intervenção de terceiros. E o terceiro prejudicado, que sim ingressa no processo depois, quando no momento recursal, que ele já poderia ter entrado antes, não entrou, mas ele a lei lhe dá essa prerrogativa lá no artigo 996, onde o terceiro, desde que demonstre o nexo de causalidade, ele pode entrar já no processo, mas nessa fase recursal. E aí nós vimos então, nessas modalidades de intervenção de terceiros, hoje, de acordo com o Código, nós temos a assistência, nós temos a denunciação da lide, o chamamento ao processo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Então, já apenas nesse momento de revisão rápida do que vimos, nós vimos que a assistência, como intervenção de terceiros, o assistente se apresenta de uma maneira simples, quer dizer, há um mero interesse, ele não tem vinculação direta com o direito do seu assistido, mas ele tem um interesse de ajudar, de auxiliar o seu assistido, para que consiga, então, um resultado satisfatório naquele processo em que o assistido seja vencedor e ele, por forma, vamos dizer, anexa, forma reflexa, ele possa ser beneficiário também dessa sentença. Então ele ajuda por mero. É o exemplo que se dá aqui da atuação de um condômino auxiliando o síndico do condomínio contra um morador que cause problemas, que cause prejuízo ao todo deste condomínio, de pessoas que têm o domínio comum, mas que dividem, na verdade, esse condomínio todo, e evidentemente que se um condômino não age de maneira adequado, o síndico ingressaria em juízo contra essa pessoa, quem sabe mais tarde auxiliado por outro condômino ou mais condôminos como seus assistentes. Então, no sentido, vejam, não há uma relação direta aqui de direitos, mas há um interesse comum. E já na assistência litisconsorcial, não. O assistente que entra como assistente litisconsorte, ele é parte. Lembre-se que ele ingressa no processo chamado como litisconsorte, mas ele vai ser chamado como assistente, mas ao fim e ao cabo ele vai se transformar parte, porque ele será litisconsorte. Por quê? Porque o interesse do assistente litisconsorcial é o mesmo do seu assistido. O que acontecer no direito do assistido acontecerá no direito do assistente. Essa é a grande diferença. E a coisa julgada nesse sentido também vai fazer com que ela lance os seus efeitos, a sua eficácia, aos dois, assistente e assistido, o que já acontece na assistência simples. Embora aquela
aquela má colocação do artigo 123, né, dentro do contexto do Código, mas que deveria ser parte, sim, da assistência chamada assistência litisconsorcial, e não ali no ponto da assistência simples. Mas é isso, então, que eu faço como recapitulação rápida dos nossos temas. Aqui vemos, então, terminada, concluída a assistência, a denunciação da lide como novo ponto. Aqui vocês vão enxergar no artigo 125 que sempre a denunciação da lide é admissível promovida por qualquer das partes, né? Denunciar a lide é chamar alguém ao processo, denuncia aquela pessoa como parte efetiva do processo por conta ou da lei, que a lei assim determine, ou então por conta de um contrato existente entre as partes, né, que vincule. Nós já vamos dar exemplos desta figura, né, que é bastante utilizada mesmo, a denunciação da lide, que ela pode ser então promovida por qualquer das partes, tanto o autor pode denunciar como o réu pode denunciar a lide. Mas vamos ver aqui no inciso 1º. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes ao alienante imediato, o que vendeu, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possam exercer direitos de que da evicção resulta. Ora, nós sabemos que a evicção é um fenômeno lá no direito civil que estabelece uma garantia àquele que compra para que não se compre aquele imóvel ou qualquer outro bem duas vezes. Então, quando ocorre esta evicção, quer dizer, dois ao mesmo tempo se candidatam à compra e os dois compram, quer dizer, o vendedor, esse chamado alienante, o que aliena, o que vende, ele recebe por 2 ou por 3 ou por 4, dependendo muitas vezes, o que é muito comum, não por, vamos dizer assim, por inconveniência ou por algum ato criminoso, mas com imobiliárias é muito comum acontecer de, ao mesmo tempo, 2 compradores sobre aquele imóvel com 2 corretores diferentes, é muito comum. Então isso pode acontecer. Então, neste caso, se este imóvel foi vendido mal, ou seja, para 2 compradores, aquele comprador que quer desfazer ou reaver o preço, enfim, o que ele quiser fazer, ele poderá, então, denunciar a lide, o alienante imediato, o cara que vendeu mal, é verdade, e aquele outro co-comprador que comprou com ele, com o autor da ação, comprou com ele este bem que, na verdade, está tentando verificar quem comprou primeiro, onde estaria então a decisão mais justa para o caso, levando a juízo, então, não apenas o autor e o alienante, mas também aquele outro comprador. Por quê? Porque a sentença vai refletir nesses 2 sujeitos também. Então, se eu comprei, entrei com a ação, vou chamar o que me vendeu e aquele que comprou ao mesmo tempo comigo. Seja por ato simulado ou não, não importa, o que vai entender depois é o juiz em sua sentença em relação a alguma eventual fraude ou, enfim, como ficar essa situação. Então, é admissível sempre a denunciação nesses casos. O inciso 2º é o que traz mais incidência estatística em termos, vamos dizer assim, de movimento forense mesmo, que acontece mais na denunciação da lide, é em relação àquele que estiver obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Ora, o grande exemplo disso é a seguradora. Então, vamos lá. Eu tenho uma situação de colisão no meu veículo, foi um dano grave, lá de R$100.000, sei lá o quanto, mas enfim, perda total. Tive esse dano, tá? Não sou causador do acidente. Sei ao mesmo tempo que o réu, no momento da colisão, me apresentou uma cópia da sua apólice de seguro com a seguradora tal. Então, o que eu faço? Eu já no processo posso colocar, vejam, autor contra o réu e ao mesmo tempo denunciando a lide a seguradora. É possível na petição inicial? Sim, desde que eu saiba que se ele tem seguro e que seguradora é essa, tá? A previsão de cláusula em relação a terceiros, o montante dessa apólice, enfim, se eu tiver esses dados, melhor. Mas se eu não tiver, eu entro contra o réu. Só, eu não sei se o réu tem seguro, não me interessa, ou não me interessei. Então, eu entro contra o réu nesta ação
E agora vamos inverter. Eu não sabendo que o réu tem seguradora, o réu, quando citado, denuncia a lide à seguradora. Então vejam, é possível que qualquer das partes exerça o direito de denunciação da lide. Ora, por que se chama a seguradora para o processo? Por uma questão de economia processual. Porque vejam, se eu entro contra este réu, sem o réu chamar a seguradora, o que vai acontecer? Este réu, tendo o contrato, ele vai ter que me pagar. Então, se ele tiver que me pagar, ele vai entrar depois com uma segunda ação, ele, réu que agora me pagou, vai entrar com uma segunda ação contra a seguradora. O que é isso aí? É antieconômico. Então, não há economia processual e nem o princípio aqui respeitado. Neste momento, o réu, então, fará uma denunciação da lide para que tudo seja resolvido no mesmo contrato. Quer dizer, a minha pretensão como autor contra o réu, e se porventura o réu for condenado, ele já tem aqui a ponte feita porque ele denunciou a lide seguradora, e se ele condenado, o réu condenado, a seguradora já vai pagar nos limites, né, de força pecuniária do contrato de seguro, vai pagar então diretamente ao autor. Veja, então haverá uma ponte. Se o valor do seguro é insuficiente a todo o estrago, o réu vai pagar a diferença, mas aquilo que está segurado em relação a danos eventuais danos a terceiros, aquilo que está segurado, o segurador já paga. Então o que eu resolvi aqui? Resolvi duas relações de direito material. A minha relação com o réu e a relação do réu com a seguradora. E tudo nesse momento será tratado, e a sentença também cuidará de resolver a ação principal, autor e réu, e também, na mesma sentença, a denunciação da lide, se ela é possível e se é procedente o pedido do que denunciou a lide, essa seguradora. Tá? Então, vejam, na grande parte desta configuração que eu trago a vocês, é que a denunciação da lide, num determinado momento, ela chama um terceiro ao processo. Então é um terceiro que nós vamos chamar aqui interveniente, sem dúvida mas ao fim e ao cabo, uma vez aceita a empresa denunciada, a seguradora ao processo, o que vai acontecer aqui? Nós teremos inquestionavelmente um litisconsórcio passivo formado depois. Então, o litisconsórcio passivo formado posteriormente àquele litisconsórcio ulterior. Então, com essas características, a gente já pode, então, passar aqui ao exame do que nos diz a nossa legislação. Ainda no artigo 125, diz o parágrafo 1º que o direito regressivo é exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida. Então é possível, se o juiz dizer, olha, não vou deferir a denunciação, não é caso, nada impede que o sujeito, aquele detentor do direito, entre com uma ação regressiva depois. Não é o caso de ser julgado improcedente a denunciação que a parte vai perder o direito. Então vamos lá, o réu denunciou a lide, a seguradora, o juiz não aceitou a denunciação, vai saber lá por quê, e aí por alguma razão dessas, o réu, mesmo tendo chamado e não sido aceita a denunciação, ele poderá mais tarde, em direito de regresso, quando ele ser condenado, ele entrar então contra a seguradora para haver estes prejuízos que sofreu. Tá? Admite-se uma única denunciação sucessiva promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo. É o caso aquele de quem vendeu, o mesmo caso aquele do inciso 1º do 125, aquele que vendeu primeiro, vendeu mal para 2 compradores ou mais compradores. Então, o que está se dizendo aqui? Que só se admite uma denunciação sucessiva promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação. O que o Código faz? Limita, porque senão isso aqui fica uma cadeia de gente lá vinculada a essas denunciações. Depois, se tiver a pessoa interesse mais tarde de buscar, como diz o parágrafo 1º, em direito regressivo as suas perdas, ele vai poder tranquilamente fazer isso, né? Então, tanto que aqui no final do parágrafo se diz, hipótese que eventual direito de regresso que não esteja encaixado aqui, ele seja exercido por uma ação autônoma mais tarde, sem problemas. Não perde o direito material, ele vai perder aqui o direito processual à denunciação da lide. Tá? É isto. No artigo 126, a citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for o autor.
ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma dos prazos do artigo 131. Mesma coisa, normalidade total aqui. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Mesma coisa, como eu digo, ele entra como terceiro, mas ele acaba litisconsorte, né? Se a denunciação é feita pelo autor, o denunciado pode assumir a posição de litisconsorte do denunciante. O que é isso? As duas partes agora sendo tratadas de forma igual, né? Tanto denunciado como denunciante estarão agora assumindo o lugar de litisconsortes. Feita a denunciação pelo réu, inciso 1º, se o denunciante contesta o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo na ação principal em litisconsórcio denunciante e denunciado. Está aqui, exatamente isso. Prosseguirá na ação principal em litisconsórcio denunciante e denunciado. Se o denunciado for revel, então vamos lá, chamei a seguradora é revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo-se sua atuação à ação regressiva. Tá bem, então eu não vou recorrer, mais tarde eu não vou fazer nada, mas mais tarde eu sei que eu vou entrar contra a seguradora, porque se eu for condenado, eu réu, se eu for condenado, eu promovo uma ação contra esta empresa. Terceiro, se o denunciado confessa, então vamos lá, a seguradora confessou os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante pode prosseguir com sua defesa. Uma defesa ou uma manifestação não vai contagiar ou contaminar a outra, tá? Então, o denunciante continua com seu direito de defesa e o denunciado, mesmo que reconheça o direito do autor, o processo vai continuar em relação ao denunciante. Tá? Procedente o pedido da ação principal, diz o parágrafo único, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado. Está aqui exatamente o endereço que eu disse da economia processual, né? Nos limites da condenação, destinação regressiva. Então, se houver mais tarde esse interesse. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Então, o autor não ganhou a ação. O autor, em relação ao réu, não ganha. Ele está dizendo, olha, o juiz vai dizer, olha, nesse acidente, quem teve culpa foi o autor, né, por imprudência, negligência e imperícia. Então, o réu não tem culpa. Então, é esse o caso agora do parágrafo único. Se o denunciante, do 129, parágrafo único, se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Opa, mas como é que o réu não chamou o réu não chamou a empresa seguradora? Chamou. Então, se for caso disto, ele não poderá prosseguir na ação em relação a uma eventual perda, né, se não tiver já recebido, ou pago, desculpem, pago a sucumbência do advogado da empresa seguradora. Claro, porque ela foi chamada, se ela foi devidamente chamada ou não. Então, é isso que diz o parágrafo único. Se o denunciante é vencedor na ação, o réu que denunciou, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Então, tudo isso aqui ele vai suportar, então, com esta premissa legal, né, de uma eventual sucumbência. Então, chamamento ao processo. Uma outra figura que eu quero, antes de terminar esse primeiro módulo, o chamamento ao processo. Quando se fala chamamento ao processo, se diz que se está chamando alguém para responder como corresponsável por uma dívida. Vejam, quando se fala em chamamento ao processo, não se fala em lei ou contrato, mas se fala em devedor e credor. Há um débito e há um crédito. É isso que está dizendo o artigo 130 e em todos os pontos que ele nos apresenta. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, não pelo autor. Mas tem que ser sempre pelo réu, diferente lá da denunciação. Aqui o réu só. Requerido pelo réu do afiançado na ação que o fiador for réu. Aqui. Então, uma ação que o fiador for réu, obviamente, é uma ação se cobrando uma dívida. Então, está se chamando o fiador. Ele, portanto, o fiador
réu vai chamar o seu afiançado. Então é admitido o chamamento do afiançado na ação a que o fiador for réu. Dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles. E nos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Então esta aqui é a relação que nós temos nos três casos. O artigo 130 definindo o afiançado sendo chamado pelo seu fiador, dos demais fiadores, os cofiadores, que vão ser então, quando um deles apenas é exigida esta dívida, ele vai chamar os demais fiadores. E também os codevedores solidários, quando um deles é chamado ao processo, aliás, é processado para a cobrança dessa dívida, ele chamando a todos os demais codevedores, com ele no mesmo grau, para que respondam em comum por esta dívida, né? A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação. O que é? A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo, os ou fiadores ou devedores, dependendo do caso, deverá ser requerida pelo réu a citação e deve ser promovida em 30 dias sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. A sentença de procedência, vejam, valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos devedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Vamos ver então. Então vamos lá, eu tinha 5 devedores. Este aqui só foi chamado. Foi processado. Ele processa os demais. Se porventura esses aqui não tiverem condições de pagar, é claro que este vai pagar. Então, no momento que este aqui paga para o autor, o credor está fora. O que fica então? A figura da subrrogação. Este que pagou pelos demais se subroga para cobrar, né, a quinta parte de cada um desses outros 4. Então ele vai entrar, ele vai liberar o credor, está pago, está bem, vai para casa, mas ele vai continuar agora sim, tomando o lugar deste credor porque pagou por todos, requerendo mais tarde então um quinto deste, um quinto deste, um quinto deste, um quinto deste, em ação própria, né? Ou nos mesmos autos da ação em que ele pagar este valor. Então a sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfaz a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Esta, portanto, a figura da subrogação.